Universo Diverso, com Luciana Neri. Uma cartilha sobre orientação para pais. Essa cartilha foi produzida por professores da UESB e alunos também. Para começar, vamos conversar com a psicóloga Roberta Bolzan Jaurius, ela que é uma das responsáveis por essa cartilha. Como surgiu essa ideia, Roberta? A cartilha, denominada Orientação sobre Práticas Parentais para uma melhor relação entre criança, adolescente e os cuidadores, foi desenvolvida a partir de um projeto de extensão sobre orientação parental, feito pelos professores do curso de Psicologia da UESB, junto com o Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente. E essa cartilha, ela veio da necessidade, depois do que o projeto foi desenvolvido, que a gente atendeu crianças, adolescentes, principalmente os pais dessas crianças e adolescentes, numa prática específica para desenvolver a orientação. Quais são os temas desenvolvidos nessa cartilha? Na cartilha a gente fala sobre o que é orientação parental, estilo parental, quais são esses estilos, parentalidade positiva, comunicação positiva, comportamento infantil e também a alienação parental e as suas consequências no desenvolvimento infantil. Roberta, o que é exatamente orientação parental? Segundo autores, parentalidade, que a parentalidade é um conjunto de ações de cuidado e de educação de crianças e adolescentes, pelas quais nós somos responsáveis, pais, adultos. Então, esse cuidador que é responsável por uma criança ou um adolescente, ele tem que cuidar de ações específicas de responsabilidade sobre esse sujeito. Em que de cuidado eu tenho que exercer? Quais são as necessidades dessas crianças e adolescentes, tanto biológicas, sociais, culturais, então de relações sociais. Então, o que é necessário para um bom desenvolvimento dessa criança? E como os conceitos de parentalidade e orientação parental se vinculam, Roberta? Da parentalidade vem a ideia da orientação parental, que é a gente orientar os pais ou esses cuidadores sobre o que fazer em determinadas situações com essas crianças e com esses adolescentes. Como acontece e o que acontece nas práticas de orientação parental? Quando a gente desenvolve práticas de orientação parental, a ideia é que a gente desenvolva ações da parentalidade positiva. Então, que esses cuidadores compreendam essas crianças, esses adolescentes, quais são as ações que vão exercer de forma positiva na vida desse sujeito. Então, pensando em ações específicas, e vão ser diferentes para cada orientação, quais são as necessidades desses pais em relação a essas crianças e dessas crianças na relação com seus pais, ou cuidadores, E como é isso na prática? Quais são as orientações? Então, que ação melhor se caracteriza para um melhor relacionamento, entender melhor as necessidades sociais, psicológicas, fisiológicas dessa criança, desse adolescente, não exercendo uma parentalidade que seja violenta, que não seja agressiva, que a gente exerça uma relação, que a gente consiga escutar essa criança e esse pai consiga falar com essa criança, com esse adolescente. Mas mesmo tendo algumas orientações gerais, não existe uma receita, São ações diversas que, a depender dos casos, de cada caso em específico, vão ter ações específicas para serem trabalhadas. Em contextos específicos também. Então, as necessidades elas vão variar. Depende do perfil psicológico do pai, da mãe, ou desse cuidador, desse responsável por essa criança. Então, aí a gente exerce orientações que são específicas para cada situação. E uma coisa a se pensar e se levar em conta é a legislação, os direitos das crianças e adolescentes. Sempre pensando nesse cuidado, dos direitos da criança, claro, mas pensando nos seus aspectos de desenvolvimento, para a sua educação, para a sua saúde, para o seu lazer, para o direito de brincar, nessa perspectiva. Nós vamos falar com Kessia Carvalho Montenegro, ela é psicóloga e atuou como bolsista de extensão no Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente. Os estilos parentais, que são conjuntos de atitudes dos cuidadores que eles adotam aí na maior parte do tempo com seus filhos. Segundo a autora Weber, existem 4 estilos: autoritário, negligente, permissivo e participativo. Vamos falar, Kessia, sobre o estilo autoritário. O estilo parental autoritário tem por característica essencial uma parentalidade que traz muitos limites e pouco afeto.
Os pais que demonstram ter esse estilo parental autoritário em sua forma de educar são muitas vezes inflexíveis e vão colocar regras e limites muito rígidos, validando muito pouco ali o que a criança e o adolescente trazem. Seria aí o famoso quem manda aqui sou eu? Quais as consequências desse estilo na vida de uma criança, Kessia? A comunicação dos pais acaba sendo muito unilateral, não tendo muita oportunidade para as crianças se expressarem. E a gente pode ver as consequências dessa criação mais autoritária refletindo nos filhos, uma vez que as crianças que têm pais autoritários, elas vão ter uma maior tendência a serem mais submissas e a tomarem atitudes que as anulem, por exemplo. Esses filhos também podem apresentar um baixo repertório de habilidades sociais, justamente porque não foram estimuladas a ter uma autonomia dentro da sua própria criação. E o oposto disso, Kessia, o estilo permissivo, como é que ele funciona? O estilo parental permissivo tem por característica essencial a existência de pouco limite e de muito afeto. São geralmente aqueles pais que vão apresentar um baixo nível de exigência e poucos limites na criação. E em muitos casos acaba existindo até uma inversão de papéis, onde os filhos que vão ditar as regras e os limites dentro da sua própria criação. E como costumam ser esses pais permissivos em se tratando de afeto, de carinho para com essas crianças? São aqueles pais extremamente afetuosos, mas que têm muita dificuldade em dizer não para os seus filhos, muito por medo de magoá-los. E quais as consequências de uma educação totalmente permissiva, Kessia? Esses filhos podem crescer acreditando que não são capazes de realizar as coisas sozinhos. Podem ser pessoas com baixo nível de responsabilidade e podem apresentar também dificuldades em lidar com as frustrações da vida. Vamos conversar com Joyce Souza Lima, psicóloga. Ela é integrante do projeto de pesquisa Desenvolvimento de Tecnologias para a Promoção da Parentalidade Saudável e Combate à Violência na Primeira Infância. Bom, Joyce, a gente tem falado aí sobre os estilos parentais. Dando continuidade à discussão sobre as 4 categorias dos estilos parentais, além dos estilos autoritário e permissivo, a autora Lydia Weber apresenta também os estilos parentais negligente e participativo. Vamos falar hoje sobre o estilo negligente de parentalidade? O estilo parental negligente é um estilo que se caracteriza pela falta de envolvimento emocional e físico desses pais no desenvolvimento dos seus filhos. Esses cuidadores adotam geralmente uma postura mais distante, oferecendo pouca ou nenhuma supervisão e orientação e afeto a essas crianças. E o que costuma ocorrer com crianças filhas de pais negligentes, Joyce? Os filhos, neste contexto, frequentemente precisam aí de um maior apoio e estrutura, e isso impacta negativamente o seu desenvolvimento emocional, social e cognitivo. Essas crianças podem se sentir desvalorizadas e inseguras, além de enfrentarem dificuldades em estabelecer vínculos afetivos saudáveis e compreender limites. E não é só isso, né? A longo prazo, a falta de presença, de apoio, a falta da presença desses pais e do apoio deles pode afetar negativamente o desenvolvimento emocional e social, prejudicando a autoestima e o bem-estar dessas crianças. Bem, Joyce, já falamos aqui sobre os estilos negligentes, permissivos, autoritários. Vamos falar do último, né? Já o estilo parental participativo, que também é conhecido como estilo autoritativo, é considerado aí um estilo mais equilibrado e saudável para as relações parentais. Pais e cuidadores autoritativos combinam aí carinho e apoio com regras claras e expectativas. E como conseguir isso, Joyce? Conta como são exatamente esses pais que adotam esse estilo participativo ou autoritativo. Eles tendem a ser pais, figuras parentais presentes, ouvem os filhos, incentivam a autonomia destes e, ao mesmo tempo, oferecem estrutura e limites, imposições de regras, tudo sempre de forma balanceada. E quais são os benefícios da adoção de um estilo de parentalidade participativo, Joyce? Esse equilíbrio promove, então, um ambiente seguro onde as crianças se sentem valorizadas e compreendidas, desenvolvendo aí habilidades sociais, emocionais e cognitivas mais fortes. As pesquisas, inclusive, mostram que filhos de pais autoritativos tendem a ser mais confiantes, mais responsáveis e mais resilientes.
Bom, atenção, pais e mães, vamos tentar adotar este estilo participativo ou autoritativo.